Olá pessoal, o Live Entrevista hoje conversa com o vereador Naes Graciano, ele que é vereador aqui na cidade de Santa Rita. Vitor, boa noite, vê se eu consigo agora. Eu sou? Consegue me ouvir bem agora, Naes? Vamos ver se dá certo agora. Vereador, primeiro quero mais uma vez, eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite para a gente conversar. Eu acredito que quando o vereador, o homem público, se dispõe a conversar, eu acho que quem ganha é o público, é o cidadão. Eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra. Estava me recordando um pouco do que a gente veio na campanha, até essa entrevista. Nós viemos um ótimo papo. Lembro que muitas das coisas que eu sinto na campanha, no mandato, a gente tem tentado fazer, a Deus, um mandato muito. E é uma porque Ô, o seu som está cortando. a corte. Seu som está cortando. Tá. Você tem algum fone aí disponível, não? Que está cortando teu som. Só um momento. Vou... Eu não sei se você está distante também, eu acho que é a distância, pode ser a distância. Tá melhor agora? Não? Agora sim, agora está ótimo. Pronto. Eu fico feliz pelo convite porque nada mais nada menos que a minha obrigação como um homem público, né? Por mais que seja do parlamento mirim, mas total responsabilidade da nossa cara a tapa, mostrar para o nosso estar do lado, respondendo, dando resposta sobre tentando ou fazer o mandato. Vereador, passado quase 3 anos, está vereador. Quais estão sendo os ensinamentos que o senhor já adquiriu nesse período? Eu sou, são 3 anos de mandato, né, graças a Deus. E assim, eu acredito que nesses 3 anos de mandato, eu vivi em toda a minha vida, 18 anos da minha vida, eu não vivi o que eu vivi agora nos 3 anos de mandato. São inúmeras situações, inúmeros relatos, inúmeros episódios que acontecem diariamente na política. Eu sou grato por poder, sou grato pela rádio, essas circunstâncias, mas a quem vivencia é um pouco pesado, é um pouco complicado. Mas é isso, eu acredito que faz parte de uma missão, faz parte de um propósito. Estar atrelado a isso, não são dias fáceis, pelo contrário, mas acredito que são necessários, né? Passar por cada coisa, passar por cada história, por cada dia a dia da política, porque nos faz melhor, nos faz pensar melhor, enfim, são inúmeras situações, inúmeros aprendizados nesses 3 anos de mandato, com certeza tem contribuído para o Edson Graciano como pessoa, como tem me feito crescer muito, em muitas áreas na carreira pública. Essa a tua voz continua alternando entre escutar, eu acho que o público não está escutando direito. Às vezes o som está legal, depois o som baixa. Não sei se é a distância que você está do microfone, pode ser que seja isso. Estou pegando o fone aqui para... Veja isso melhor com o fone. Deixa eu ver. Veja aí se melhorou um bocadinho para a gente. Agora sim, agora melhorou bastante. Pronto. E
E nesse período, mais vitórias ou mais decepções? Pergunta difícil, professor. Mas, assim, eu tento sempre analisar as situações como de uma forma positiva, de uma forma que, se eu não venci, eu cresci. Eu tento muito ir por esse lado. E aí eu vejo com muito crescimento, né, o nosso mandato, os nossos dias na política. Então eu vejo como uma forma positiva, apesar dos momentos ruins, das derrotas que acontecem, né, principalmente quando se trata de votação, né, a gente perde muito pelo fato de ser oposição, mas eu fico muito satisfeito com o crescimento e com o aprendizado que eu tento e consigo tirar dessas situações controversas. Você foi eleito na oposição, você se mantém até agora na oposição. Durante esse período, você foi cooptado, ou então houve a tentativa de cooptação para você equiparar a situação? Sim. Desde o resultado, professor Arlindo, existem conversas, existem situações onde há almoços, há conversas, para que exista essa questão da base, né, da situação e da oposição, para ver como é montada. E graças a Deus, eu digo sempre que eu tento fazer política, né? Eu tento me inserir no contexto político da cidade e não simplesmente para politicagem. E o meu trato com A, com B, com C é sempre respeitando a pessoa, respeitando o indivíduo. E eu acredito que isso nos deixa sempre de portas abertas, independente da situação, independente do contexto. Acredito que tratar o outro bem, ser gentil, ser legal, enfim, deixa portas abertas. E assim, eu sempre tive essa porta aberta com todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que eu convivi. E na política também é dessa forma. Desde o resultado das últimas eleições para vereador no município, eu tive os convites, sempre fui, sempre conversei abertamente, sempre deixei claro que o vereador na Edson, ele tem uma linha, ele tem princípios, ele tem valores. E eu fico muito feliz, professor, por preservar isso, por conseguir preservar isso. A gente sabe como funciona, são oferecidos cargos em prefeitura, são oferecidos, enfim, inúmeras barganhas para que você possa se render ao lado do gestor, para que você possa ser mais um aliado, para ser, de fato, um vereador de base. Mas eu, vereador na Edson, tinha esse compromisso comigo mesmo, com os meus, com as pessoas que confiaram o seu voto em mim, que eu não ia me vender, que eu não ia me tornar mais um, que eu ia tentar fazer o meu papel. E graças a Deus eu fico muito feliz, porque a graça de Deus, porque a misericórdia de Deus, ele tem me dado forças para resistir. Sendo bem sincero, o senhor sabe o quão difícil é ser oposição. Eu acho que a maioria das pessoas sabem quão dificultoso é o trabalho da oposição. E essa questão de barganhas, de valores, enfim, não vai ser isso, eu digo sempre e repito, não vai ser isso que vai conseguir fazer com que eu quebre os meus princípios, os meus valores, que eu troque, de fato, o que eu preguei o tempo todo, o que eu falei o tempo todo, simplesmente por coisas tão fúteis que, acredito eu, são passageiras. Então, assim, essas conversas, teve no começo do mandato, teve na continuidade no primeiro ano, teve um episódio que eu fui até a casa do gestor após o convite para conversar com ele e deixei claro que não tinha nada contra a pessoa dele, não tinha nada contra a pessoa de secretário nenhum, perdão, mas eu tinha uma linha a seguir, eu tinha um caminho a trilhar, eu tinha um propósito aí e deixei isso claro. Infelizmente, no momento, né, a gente entende hoje, mas não foi o que ele queria ouvir, não nos tratou muito bem após essa resposta. Mas, cabeça erguida, eu tenho certeza que, findando hoje o mandato, eu acredito que a maioria das pessoas não tem o que falar do vereador Edson Graciano quanto a essas questões, porque, de fato, não são valores físicos, valores materiais que podem, de fato, destruir uma carreira, uma posição, um propósito, enfim. Eu acredito muito dessa forma. Há sempre a sondagem dos vereadores, o convite dos vereadores, dos pares da Câmara,
mas a gente sempre lida tranquilamente com isso. Inclusive, terça-feira agora teve uma sessão, nós tivemos a sessão onde só tinha eu da oposição, e aí a brincadeira vem, né? Ah, só tem base, vamos para base e tal. Mas hoje a gente sabe que não tem como, não tem aliança com o gestor. Eu acredito também que ele já esqueceu o meu nome na base. Enfim, a gente segue caminho trabalhando dentro do que a gente pregou nos princípios da campanha. Fazendo uma autoanálise do seu mandato, você acredita que tem cumprido, claro, dentro das suas limitações, aquilo que você propôs durante a sua campanha? Eu fico muito em cima do muro porque eu gostaria que o povo respondesse essa pergunta, sabe? Eu gostaria de ficar isento para que o povo respondesse. Mas como a gente não foge da raia, eu fico muito satisfeito, professor Arlindo, com o meu mandato. É óbvio que existem inúmeras falhas, que a gente poderia ser melhor em inúmeros fatores. É óbvio, isso aí a gente não está aqui para pregar a soberba ou perto disso. Mas, assim, eu fico muito satisfeito com o meu mandato porque, graças a Deus, esta Câmara, e muito também por conta do trabalho da oposição, e aí eu destaco o vereador Josvaldo, o vereador Jair, o vereador hoje Célio, e o vereador Naedson, nós somos os vereadores que mais protocolam as solicitações, que mais requer do executivo. Nós somos uma Câmara muito atuante em relação às solicitações. Digo isto porque no primeiro mandato, graças a Deus e ao meu gabinete, na pessoa de Jorge Júnior, na pessoa de Pedro Henrique, na pessoa do Ed Ellis, na pessoa do meu irmão Natanael Graciano, na pessoa do Nieve, enfim, e inúmeros colaboradores, nós somos o gabinete que mais solicitou ao executivo. E eu digo isso porque é uma promessa de campanha nossa. Nós estávamos inseridos em todos os bairros e a nossa fala, a nossa pregação na campanha era essa. Eu quero solicitar tal rua, está faltando alguma coisa no PSF, eu quero ser um vereador atuante, eu quero ser o vereador que você nunca viu na sua vida. E assim, eu tenho inúmeros relatos que a gente tem sido isso, sabe, professor? É claro, e volto a dizer, cheio de falhas, cheio de limitações, o mandato ele traz limitações também, mas eu fico muito satisfeito por estar presente na rua, diariamente eu estou na rua. Minha esposa que às vezes não entende, mas assim, diariamente a gente sai, geralmente sem hora para voltar, sempre conversando com um, conversando com o outro, estando presente nos bairros. Não tem uma solicitação que chegou até mim, que chegou até o meu gabinete, e a gente não fez. Então, assim, nós atendemos 100% das solicitações chegadas a mim da população. Então, essa parte do nosso papel, do nosso trabalho em solicitar, em cobrar, em fiscalizar, graças a Deus já temos feito. Falho muito e é uma cobrança que diariamente os meninos me fazem, a questão de vídeo, de fiscalização, de estar fazendo esses vídeos, cobrando publicamente. Eu tento trabalhar ao máximo em relação a papel, a documento. A gente tem protocolado essas denúncias, feito essas denúncias, e aí é onde entra essa questão de publicização. Geralmente eu gosto mais de publicizar o que eu tenho solicitado, de fato, que sai do nosso gabinete, eu gosto de publicizar essas questões do trabalho. Mas, enfim, o vereador Naedson, eu tenho certeza, e o senhor, como entrevistador, também poderia falar sobre isso, porque na campanha eu vim falar com o senhor, a gente conversou sobre, e o senhor tem acompanhado, o senhor é um cara que, de fato, acompanha a política santarritense, o senhor, outros que a gente destaca, que de fato tem um trabalho relevante na política santarritense, né? A gente fica muito feliz, inclusive, por isso, mas eu tenho certeza que tem visto, que tem acompanhado, não somente o senhor, como alguns cidadãos da cidade que de fato têm visto e acompanhado o trabalho dos vereadores na cidade. Vereador, o senhor fala de algumas denúncias, e eu acredito que a oposição tenha feito algumas denúncias. A justiça, vocês buscam a justiça. Nesse caso, a justiça tem atendido, ela está de olho nos direitos dos cidadãos santaritenses, que às vezes a gente percebe que há uma denúncia e é como se a justiça tivesse cega para algumas denúncias. Ela está atenta, ela tem buscado resolver algumas situações de alguns desmandos ou de algumas irregularidades que vocês têm buscado? Então, acredito
que a justiça, ela é de fato correta, tenta ser correta, e eu acredito muito nisso, pela imparcialidade da justiça nos casos. Inclusive, a gente estava ontem, né, quarta-feira, nós estávamos no Tribunal de Contas, conversando com um dos conselheiros lá da Justiça do TCE, e ele falando sobre todo esse processo de lisura, sobre o processo dos andamentos, dos ritos naturais. E aí você consegue entender que o rito natural da coisa. Só que, por vezes, esse rito, na minha opinião, poderia ser um pouco mais acelerado. Exemplo, nós, no primeiro ano de mandato, 2021, no primeiro semestre, demos entrada sobre um absurdo que é a Câmara de Santa Rita ter 7 comissões permanentes, cada comissão podem ter 3 vereadores. Nós somos 19 vereadores, exceto o presidente, que não deve fazer parte, não pode fazer parte da comissão. Então, sobram 18 vereadores para 21 cargos, 21 cargos na comissão. Dava muito bem para ser um vereador em cada comissão, cada posição da comissão. Mas, infelizmente, nós, vereadores de oposição, não fomos contemplados em participar das comissões. E aí, vale salientar que existe a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde, a Comissão de Orçamento, a Comissão de Justiça, que são, nada mais nada menos, mais trabalho para o vereador, né? Resumindo, mais trabalho para o vereador. E nós de oposição queremos fazer parte dessas comissões. E, infelizmente, nosso direito foi tolhido. Nós não fizemos parte de nenhuma comissão, inclusive, neste mandato do atual presidente também, nós não fazemos parte de comissões. Mas aí nós entramos na justiça, nós fomos até o Ministério Público, protocolamos essa denúncia, requerendo a nossa presença nas comissões. Todavia, exatamente terça-feira agora, foi onde chegou um ofício do Ministério Público para cada vereador de oposição, para que a gente possa responder a resposta do antigo presidente que estava em exercício. Então, em 2021, nós protocolamos, agora, em 2023, já é outro presidente, foi onde chegou essa intimação de resposta para uma resposta do presidente. Então, é muito demorado, a gente acredita que poderia ser sim, muito mais célere essa questão, mas infelizmente de verdade, não é, e a gente meio que perde prazos e perde etapas. Outras questões são as questões das denúncias referentes à gestão, inúmeros sobrepreços em obras, enfim, inúmeros fatores, se o senhor quiser a gente pode detalhar, mas inúmeros fatores a gente tem feito a denúncia e até o momento não é investigado, não é de fato ouvido, não é de fato julgado e dado a sentença. Então, é de fato um processo mais demorado, mas eu acredito piamente na imparcialidade que de fato a justiça tem que ter. Vereador, você fala das solicitações, desse processo de fiscalização que é do vereador. Agora, em projetos mais macro que venha beneficiar toda a população, o senhor apresentou algum ou já aprovou algum projeto desse tipo que venha beneficiar toda a população? Projeto mais? É um projeto macro, aquele projeto onde vai abarcar toda a população como um todo. O senhor falou só das solicitações, que é o normal do vereador, solicitar por isso. Mas em termos de projetos de grande relevância, que vai abranger toda a população, o senhor apresentou algum? Existem eu tento definir dessa forma. Existem 3 formas de solicitações para a população de forma geral. Uma, eu coloco como a mais básica de todas, que é o requerimento pontual. Exemplo, um requerimento de uma rua, um requerimento de iluminação, um requerimento de serviços mais básicos para a população. Outro, pontuando, eu coloco especificamente, vai atender uma rua, vai atender um bairro. Outros requerimentos que, para mim, são de extrema importância são os requerimentos que são gerais, que afetam, de fato, toda a cidade ou grande parte da cidade. Exemplo,
Eu sou autor de um requerimento onde visa trazer um núcleo do Hemocentro em parceria com o governo do estado para a cidade de Santa Rita. Então, é um núcleo do Hemocentro para toda a cidade de Santa Rita ser atendido. Solicitamos em conjunto, acredito que eu e mais 4 vereadores, uma UPA para a cidade de Santa Rita, né? Para a localidade de Santa Rita, exemplo, no centro da cidade. Então, seria uma UPA que atenderia toda a cidade. São requerimentos, não são projetos de leis, porque leis tem que ser votado, cumprido e tal, tudo mais. Já de projeto de lei, que vai se tornar lei e vai virar lei obrigatoriamente, nós protocolamos alguns projetos. Exemplo, nós protocolamos um PL que era referente à violência doméstica. Quem fosse acusado, pego, questão de violência doméstica, teria a punição, mas a vítima teria todo o acompanhamento psicológico e de outros pontos da saúde. Essa pessoa que fosse vítima de violência doméstica teria essa assistência da gestão. Esse projeto foi votado pelos vereadores, foi aprovado pelos vereadores, foi para a prefeitura, e o prefeito vetou esse projeto. Infelizmente, ele vetou o projeto. Ele volta para a Câmara e agora a Câmara votou de acordo com o prefeito. Então, o veto do prefeito foi o que valeu. Outro projeto, para mim, que é um dos mais de extrema importância, é a questão do ponto eletrônico para a saúde. Ter, de fato, uma obrigatoriedade de ponto eletrônico na saúde. Nós votamos esse projeto foi aprovado, novamente, mesmo ritmo. Foi aprovado pelos vereadores, segue para a prefeitura, foi vetado pelo prefeito e derrubado pela Câmara. Outro projeto, referente à saúde também, era a questão de uma criação de um aplicativo para demarcação de exames e consultas, certo? Sem precisar você levar a documentação na secretaria, no PSF, enfim. Foi novamente votado pelos vereadores e esse projeto em especial não foi dado resposta pelo Executivo. Esse projeto ele volta para a Câmara Municipal de Santa Rita e o presidente ele tem a obrigação de promulgar essa lei, certo? Que não foi feita com o último presidente. Essa lei não foi criada. Então, assim, são os projetos, existem outros que estão em tramitação, protocolados também na última legislatura, no último semestre, protocolados, mas segue uma tramitação que, infelizmente, nunca vai para a pauta, que é um de utilidade pública de uma ONG aqui na cidade, a ONG Anjos de Alegria. Nós concedemos esse título, né, para a ONG, para que ela, de fato, se torne ONG e possa receber os recursos vindouros, mas, infelizmente, está travado. E outro sobre um dia de conscientização sobre a questão do aborto. Está também sendo tramitado na casa. Então, basicamente esses e inúmeros outros requerimentos que são mais de relevância para a cidade como um todo. O senhor tem fiscalizado diversas obras espalhadas pela cidade. Dentre elas, qual ou quais o senhor elencaria como uma grande enganação para a população? Rapaz, agora está na moda, né, professor? A questão das praças é o que está na moda hoje. Nós tivemos aí a anunciação de inúmeras, algumas 5 a 7 praças que iam ser reformadas, que estão sendo reformadas, em valores exorbitantes. Exorbitantes. Não existe uma Praça do Povo, por mais extensa que ela seja, inicialmente ser R$1.800.000 a reforma dela. Tem um aditivo de até 50%, que já teve esse aditivo. E quando você vai olhar, exemplo, eu geralmente estou na Praça do Povo. Quando você vai olhar a obra, você pega qualquer pedreiro, inclusive meu pai é pedreiro, alguns amigos são pedreiros, e não tem como você explicar um gasto desse, que é utilizado para uma reforma dessa. Ah, não, mas o preço do material não tem lógica, não tem lógica. São mais de R$2 milhões em uma reforma que, você ouviu, acho que a cidade viu, o portal de entrada recentemente caiu. Está em
incompleta, né? Está incompleta a praça. O muro da praça está pintado um terço do muro. Então, está incompleto. Junto a isso, atrelado a isso, está sem a placa informativa que tem que ter, certo? Tem que estar lá. Vai durar 12 meses, 18 meses, o valor vai ser gasto, esse vai ser o valor gasto, essa empresa tem que estar lá. Recursos próprios, enfim. E não tem. E a praça ainda está lá por finalizar. Então, é um absurdo. E é na cara dura. Eu até postei essa frase esse dia e realmente é uma frase muito, muito relevante. É na cara dura. Assim como a do Chafariz em Tibiri 2, que é a mesma empresa da Praça do Povo. E se você for observar, é a mesma empresa que está em outra obra e está em outra obra. E assim vai. Essa mesma empresa, naturalmente, ela está demonstrando que ela é incapaz de assumir uma licitação, de assumir uma obra dessa. Ela é incapaz. Mas, não sei por quê, o gestor, o secretário, fecha os olhos para isso. Nós vemos a Praça do Chafariz em Tibiri 2, agora, recentemente, a Praça João Raposo, se eu não me engano, o nome é esse, a Praça Central de Vazem Nova. A do Boa Vista também. Aqui no alto tem a Praça da Bíblia. Enfim, algumas praças estão sendo reformadas. Você passa, qualquer cidadão passa na praça. Tem um trabalhador por vez. Às vezes tem dois. Às vezes não tem nenhum, que foi o episódio agora da terça-feira. Não tinha nenhum trabalhador na obra. Em 2 horas da tarde, almoçando não estava. E próximo à redondeza também não estava. Então, assim, é na cara dura, professor Arlindo. É na cara dura. E aí é onde entra a gente fazer as denúncias, protocolar e o tempo que se leva para ser averiguado essas questões. Outra questão que é na cara dura é a questão de São João, de Santa Rita, onde já se viu, a gente vai gastar aí no mínimo, no baixo, 10 milhões de reais. Nós vamos gastar 10 milhões de reais no baixo por atrações que ano passado vieram pela metade do valor. Então, o que aconteceu? Que essa pessoa simplesmente dobrou o valor. E nós vemos nada contra. Eu não tenho nada contra a festa. Sim. Que tenha. Quem quiser ir, que vá, porque inclusive é o dinheiro público. Mas nós vemos cantores que cantam por bem menos em João Pessoa. Aqui em Santa Rita o valor é lá em cima. Você vai ver a estrutura que saiu agora, né? A estrutura do todo o show. A licitação ia por vir. E tem uma desculpa rolando, professor, que só engana Papa Filho, né? Que a licitação já existia e não sei o quê. Essa conversa só engana, de fato, Papa Filho. Estava sendo já montada a estrutura e a licitação ia ser amanhã, digamos. Já tinha um ganhador, já estava montando. Então, assim, de fato, é na cara dura inúmeras irregularidades que existem na cidade de Santa Rita. Nós, como vereadores, eu tenho visto, nós estamos atentos a essas questões. Eu sempre gosto de postar, publicar no Instagram, nos stories, para que possa conscientizar o maior número de pessoas que me seguem, que me vê, que me acompanha. Eu fico muito triste porque, infelizmente, a maioria das pessoas da mídia, as pessoas que são influentes, digamos assim, não falam, se omitem, não postam, não compartilham. Eu fico muito triste de verdade. Se não fosse, de fato, pessoas como o senhor, como o Luciano Coxinha, como o Mano Costa, como outros sites que existem na cidade, e alguns Instagrams, né? Tem o 24 Horas Notícias, cito também o Paraíba Diário, Santa Rita Sem Jeito, enfim, alguns instas, algumas páginas que compartilham essas informações para que a população, de fato, ou veja, perceba que estão, de fato, sendo tolhidos, estão sendo, de fato, enganados, que isso é um absurdo. Então, dentre essas, acho que essas são as mais atuais, né? Na cidade de Santa Rita, essa questão dessa sobrepreço. A palavra é sobrepreço. A gente vê aí que o Ministério Público está averiguando, a gente só deseja que, de fato, seja célere esse processo. E, infelizmente, fica uma crítica porque o maior órgão, o principal responsável órgão para fiscalizar, de fato, o prefeito e essas questões, esses absurdos que estão acontecendo na cidade, por vezes se omite também, que é a Câmara dos Vereadores. Vereador,
como você vê o desempenho da secretária de Educação aqui de Santa Rita, visto que ela ignora a necessidade de alguns alunos surdo-mudos ter o direito de intérprete de Libras. Inclusive, eu fiz uma denúncia, não sei se o senhor viu, se o senhor Augusto tomou algum protesto. Como é que você vê essa disparidade? Uma secretária que é doutora em educação e um gestor que é deficiente. Possivelmente, falar do currículo dela, não a conheço, não tenho amizade com ela, mas falar do currículo dela deve ser muito bem exemplar, né? Mas esse não é o mérito, até porque deixa muito a desejar quando vai para a prática, né? Quando vai, de fato, atuar na gestão. O senhor bem falou essa questão do surdo e mudo. Acredito que no primeiro ano do nosso mandato nós requeremos a questão dos intérpretes, né, para as salas de aula, e também a questão do inglês, do espanhol, né, da segunda língua, de fato, assim como também cuidadores. Eu lembro que eu falei especificamente sobre cuidadores no primeiro ano de mandato. Após essa repercussão que teve, inclusive que o senhor denunciou no seu Instagram, né, eu fiz a solicitação, inclusive teve a LDO e nós fizemos o questionamento também sobre essas questões, e um plus a mais, que a gente tinha um entendimento, mas de fato o que era necessário, o que é necessário são ATs, né, AT escolar, acompanhante terapeuta, para as crianças autistas, né, uma deficiência do município também, onde a Secretaria de Educação falha e falha gravemente. Essa inassistência, essa inexistência de assistência para, de fato, deficientes físicos, deficientes visuais, para, de fato, os autistas da cidade, que o número é exorbitante, por mais que a gente não tenha, de fato, precisão ou como precisar esses números hoje, mas o número de autistas na cidade é muito grande. E simplesmente a Secretaria de Educação não faz o seu dever, que é simplesmente fazer uma educação inclusiva. Não temos isso em Santa Rita. Não somente pelo fato do intérprete de Libras, porque não tem como uma criança, um jovem, enfim, assistir aula se não tiver um intérprete. Não tem como, ela está perdendo o letivo dela. Então, eu trago muito essa responsabilidade por conta da secretária de Educação, por conta do gestor da cidade. Essa criança está sendo diretamente prejudicada. Então, é o setor público, ao invés de ajudar, ao invés de dar o suporte, está tirando e está tolhindo os direitos dessa criança. Isso é um absurdo, professor. A gente fala assim, mais tranquilo, mais grande, mas isso é um absurdo. E se não for crime, na verdade, tolir o direito de uma criança estudar, entende? E isso acontece na gestão de Santa Rita, que parece que vive de mídia, de fato, só vive de mídia, sabe? Porque o Instagram tá lá, bombando tudo, e as obras não param, não sei o quê. Enfim, e no discurso também, porque recentemente ela esteve na Câmara, né, a apresentação da LDO, do QDD lá para o ano 2024, e no discurso parece que você olha assim, Santa Rita está mil maravilhas, e infelizmente não está. Então, nesse sentido de atenção a deficiências, em especial o autismo, em especial o surdo e o mudo, que o senhor fala, na verdade o surdo, não existe surdo e mudo, se não me falha a memória, é o surdo, tem essa deficiência e a gente lamenta, e a gente tem falado, tem cobrado sobre, mas infelizmente a parte de fazer, e aí é onde entra lá no começo, o senhor falou, a questão de você ter essas derrotas de um mandato, é uma das derrotas de um mandato, você não poder de fato fazer, você não poder chegar e cumprir, fazer. Você tem que requerer, esperar a boa vontade do outro para que seja feito. Vereador, você agora é um dos incentivadores do X1 aqui em Santa Rita, e dos apoiadores também. De que forma o senhor está apoiando esse novo esporte? E se a Secretaria de Esporte também tem, de alguma forma, incentivado, ajudado esse novo esporte, que hoje é uma febre aqui em Santa Rita, tem muito potencial, com grandes jogadores. É um dos momentos que a gente fica muito feliz, de verdade, de verdade. E claro, no pouco que fazemos, traz essa alegria, essa sensação de alegria, porque de fato virou uma febre na cidade.
E, primeiramente, a Secretaria de Esporte, no geral, ela ignora isso. Ela simplesmente ignora. Por que eu falo isso? Porque desde que nós falamos, assumimos o mandato e tivemos a oportunidade de falar com o secretário, nós pautamos essas questões. Ó, tem a questão do futsal, que em Santa Rita é muito forte, a questão do futsal. A questão dos torneios de campo, né? Os campeonatos de campo também é muito forte e presente em Santa Rita. Aí entra um leque dos campos estarem abandonados, que a gente sempre cobrou, sempre bateu em cima para que seja reformado, para que seja feito algo em relação aos campos. Nada. Aí teve a questão do fute-mesa, que também é muito forte na cidade. Em especial X1, futevôlei também, que é muito forte na cidade. Em Sim. especial X1 e X2, né? Que é esse jogo de 1 contra 1, de 2 contra 2, que tem dominado aí o Brasil, o mundo e também nossa cidade. E aí eu sempre, em LDO, em reunião, em requerimentos, nós sempre pautamos isso e apresentamos ao secretário para que seja criado um torneio, incentivado um treino, enfim, algo referente a isso para os jogadores da cidade, porque nós temos inúmeros talentos, inúmeros jogadores bons de verdade, que poderiam estar no nível dos meninos de Recife tranquilamente, ou do Brasil. Mas infelizmente, nada é feito. É impressionante. Não é feito. E a nossa parte pública, né, de solicitar, de cobrar, de dar a ideia, porque às vezes falta a ideia e graças a Deus eu sou inserido no meio, eu gosto muito do esporte. Enfim, é uma coisa que de fato eu gosto até de praticar, né? Eu jogo também o X1, jogo o X2, já desafiei qualquer vereador da cidade para ir para o X1, mas enfim, não é feito. E aí, assim, a gente teve a ideia, junto com o William, né? O William é um representante da Arena F10, e também o Marcelo, que é um cara ímpar no esporte também. Ele está sempre presente. Tudo que é do esporte, ele está presente. Gerindo, de fato, esse esporte da cidade. Inúmeros esportistas recorrem a ele para que seja feito um campeonato, um torneio, enfim. E aí a gente se juntou, pensa um trio que deu certo pro esporte, e assim, a gente fica grato a Deus pela parceria também. E aí decidimos fazer esse campeonato, na verdade, iniciar com os desafios de X1, e agora um campeonato que está sendo um sucesso, atletas da nossa cidade como um todo, assim como também da cidade vizinha de Bahia, tem atraído o público, é algo muito, muito bom, muito especial para a cidade. A gente tem aí inúmeros desafios que, de fato, a gente vê que mexe com o atleta, mexe com os atletas da cidade. A gente passa aqui no CTP, tem 5, 7 treinando para o X1. A gente passa em Tibiri, 2 é outra febre. A gente vai em Marmura também e começa o desafio aqui, o desafio fulano ali. Então a gente sabe que, de fato, estourou na cidade. É um esporte que é muito bom, que motiva muito você, que tem, enfim, todas as questões de saúde também atreladas a isso. Você vê inúmeros funcionais sendo marcados. Você vai num assunto, tem um pessoal fazendo funcional. Essa hora agora tem um pessoal fazendo funcional. Na Praça do Povo, enfim, mexe muito com os esportistas da cidade. E, infelizmente, um secretário que tem deixado a desejar nesse quesito. A gente brinca até, mas é a verdade. O foco dele é a festa, né? É o São João de Santa Rita. Tem se empenhado, até porque gera muito, né? Gera muito, então ele tem se empenhado quanto a isso. E a gente lamenta porque teve até uma pergunta aqui recentemente no meu Instagram, eu deixo sempre a caixinha de perguntas, se eu seria secretário de esporte, né? Secretário na área. E aí eu respondi, né? Não é assim que funciona, né? Não tem como se candidatar a vaga, enfim. Mas vieram me responder, né? Vixe, aí era torneio toda semana, campeonato todo mês, enfim. Mas, de fato, é isso que é importante, é isso que estimula o atleta. E não somente na parte de futebol, mas a gente sabe aí que o taekwondo também é muito forte, o judô, o boxe, enfim, inúmeras outras inúmeras outras áreas do esporte que tem, de fato, gerido a nossa cidade, gerido nossos atletas, e é muito importante, muito especial, e é louvável. A gente destaca também os meninos que fazem as transmissões, como o futebol ontem e hoje, assim como também o T-Best, Marcelo, né, faz lá na Arena de Lícia também a gravação, a Arena F10, enfim, inúmeros outros aí, o X1 Tibiri, que está chegando agora, os meninos de Vazem Nova também, que estão criando lá, criaram um campeonato também. Então, assim, é febre, todo mundo está vendo, eu acredito que o secretário também veja, apesar de ignorar.
Vereador, agora vamos falar um pouquinho de política, né, visando 2024. O senhor mencionou no comentário, inclusive numa postagem minha, que gostaria muito que o candidato a prefeito saísse de um dos vereadores. Então, o senhor apoiaria ou apoiará qualquer nome que sair, vereador que sair candidato? Nada. Não, professor, é porque assim, eu tenho uma visão que talvez seja um pouco diferente, mas a minha visão é que é o seguinte: quem vivencia de fato, diariamente, a política santarritense somos nós. Sem soberba, sem ego, mas somos nós. Os vereadores estão diariamente, seja de situação, seja de oposição, estão diariamente atrelados e inseridos na política santarritense. Em especial os de oposição, são os que de fato estão enxergando as coisas erradas, estão denunciando as coisas erradas, estão cobrando, né, para que sejam feitas melhorias. Então, é o contexto, de fato, de um vereador, na minha humilde opinião, se levantar e dizer, está errado. E eu digo muito isso porque eu acredito que seria um discurso, não somente meu, mas de Jair, de Josivaldo, acredito de Célio. Cara, eu passei 4 anos solicitando, cobrando melhorias e simplesmente não foi feito. Então, se ele não quiser fazer, eu quero fazer. Eu acho que, assim, é uma revolta até justa, até boa, sabe? Essa revolta. Diariamente a gente recebe inúmeras solicitações da população, tenta fazer o que é possível, depende do gestor e simplesmente o gestor não faz, não cumpre, não vai lá e resolve o problema. Então, assim, se ele não quer resolver, abre a porta, sem até sendo bem pé no chão. Se ele não quiser fazer, deixa que eu vou lá e faço. A gente sabe que a receita de Santa Rita é lá em cima. A arrecadação de Santa Rita é uma brincadeira, é valores exorbitantes. A gente vê que tem dinheiro para duplicar em uma festa, duplicar em uma obra. Então, assim, me perdoe, dá sim para fazer. Um exemplo básico. Tem ruas que de 40 a 70 metros, pequenas para ser calçadas, em uma bola de um contexto onde todas as ruas são calçadas. E o cara não calçar, vai dizer o que é desconhecimento, se tem um requerimento, se tem um vídeo, se tem uma cobrança. Não é simplesmente porque não quer. Então, se ele não quer fazer, tem quem queira. E aí onde eu defendo que quem está cobrando? Quem está presente? Então, que seja este, sabe? Porque, de fato, ele tem mostrado, acredito eu que os vereadores têm mostrado, em especial os de oposição, têm mostrado que querem trabalhar pela cidade, sem tirar o mérito, sem tirar a história de ninguém. Mas eu acredito que quem, de fato, tem vivenciado diariamente a política santarritense são, de fato, os vereadores. Então, por mim, sairia um candidato a prefeito da Câmara Municipal de Santa Rita. Vale salientar que não é qualquer um. Vale salientar que não é quem o prefeito botar a mão. Por quê? Para ser, enfim, marionete, para o atual prefeito controlar. Então, assim, o senhor sabe o que eu estou falando, nós entendemos, mas eu, de fato, e eu falo diariamente. Quando o assunto é esse, eu falo diariamente que deveria sair da Câmara Municipal um representante e um candidato, por mais que não vencesse ou algo do tipo, mas que saísse da Câmara Municipal um candidato a prefeito disposto a ir lá e fazer o que o atual gestão não faz. Na minha humilde opinião é essa. E a gente sabe que alguns vereadores têm um desejo, é bastante difícil, isso é óbvio, questão financeira, a questão da mídia também, a questão de alianças que existem, enfim, é muito difícil, mas na Edson Graciano, digo sem medo de errar, se tivesse entre escolher um candidato saindo da Câmara Municipal ou outro que eu sou oposição, eu nem queria entrar nesse mérito, professor, mas assim, eu sou oposição, eu sou a verdadeira oposição, e você só vê, enfim, mídia, porque só tenta fazer a mídia, outros que querem que o povo diga que ele é o candidato a prefeito, tá jogando para um, tá jogando para outro, e tentar falar com um portal aqui, tenta falar com outro ali, para que o povo diga, não, é candidato a prefeito. E o que mais me incomoda, que eu sempre falo para os vereadores, sabe como começou essa história de Ciclano é candidato a prefeito na cidade de Santa Rita, fulano é candidato a prefeito. Sabe como começou? Porque um dia eles disseram, eu sou candidato a prefeito. Ou fulano ali pode ser um candidato a prefeito.
E está aí, né? Cada um que diga que é candidato a prefeito, aí eu digo, por que não? Por que não um vereador como o Jair ser candidato a prefeito? Por que não um vereador como o Josivaldo ser candidato a prefeito? Por que não? Então, que vivencia novamente, eu volto a dizer isso, vivencia a política diariamente. Por que não? Se ele quiser, se ele tiver coragem, se ele tiver, de fato, essa articulação de até abrir mão, né, do mandato ou de uma possível reeleição, se ele tiver coragem para fazer isso, por que não? Porque outro disse antes que ia ser candidato a prefeito e todo mundo está comendo papo. Não vejo problema nenhum e defendo que seja da Câmara Municipal de Santa Rita. Diante dessa sua resposta e desse seu desejo de sair o vereador, então, o que falta para o vereador Néstor Graciano colocar também seu nome à disposição? Fico até preocupado na resposta, mas assim, zero medo. Quem me conhece sabe que eu não tenho medo nenhum de dizer assim, eu sou candidato ou pré-candidato a prefeito e ir para a disputa, zero medo. Acredito que coragem não falta, mas é óbvio que é uma briga muito grande. E eu digo sempre que se o meu nome, se na Edson Graciano estivesse no mesmo patamar, ou perto, ou parecido dos que aí já estão, não teria medo nenhum de dizer assim, eu sou candidato a prefeito, vou até o fim, certo? E esse é outro detalhe muito importante. Vou até o fim, quero ser candidato que seja votado na urna. Se for para ganhar na urna e se for para perder, que seja na urna também. E não simplesmente abrir mão ou, enfim, me omitir para outro. Sem enrolação, nós temos sim essa visão, essa conversa. O meu gabinete, o desejo do meu gabinete é esse, porque eles me conhecem e sabem que eu iria de fato. Obrigado, Rafaela. Enfim, fui procurado para conversar com o pessoal da direita de João Pessoa, até porque nós tivemos uma votação, eu digo a direita de Santa Rita, teve uma votação expressiva na cidade. Não furto de dizer que sou de direita, que tenho como base o conservadorismo. Sou um cara que a minha vida, assim, né, o respaldo da minha vida é de fato um conservador. Então, assim, fui procurado pelo pessoal de direita, perguntaram se teria algum nome aqui. Eu falei o cenário que está, né, em Santa Rita, explícito aí. E perguntaram se eu teria esse desejo, essa coragem. Eu disse que sim, né? É óbvio que não é assim do dia para a noite, é óbvio que tudo tem o seu tempo determinado, e eu digo muito, muito isso, mas que depender do vereador na Edson Graciano como pessoa, eu deixo muito claro, não tenho medo de ir para a disputa, não tenho medo de rodar a cidade todinha atrás de voto, não tenho medo. E volto a dizer, o meu desejo é sentar na cadeira e fazer. Quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente prático. Eu gosto de fazer. Eu gosto de, o quê? Vamos fazer. Gosto muito de enrolação, não sei o quê. Gosto de ir lá e fazer. Então, se a gente enxerga o problema, se nós estamos vendo, se o senhor está vendo uma deficiência, e eu sei que eu posso resolver, eu sei que eu posso contratar um intérprete. Inúmeros intérpretes são amigos meus. Eu posso contratar para solucionar o problema na cidade. Então, por que não fazer? E eu quero fazer. O que é que me detém? O que me detém hoje é a cadeira de prefeito, porque eu não sou o prefeito. Porque cobrar, o meu papel enquanto vereador, estou tentando fazer. Eu digo sempre isso. E para de fato fazer, falta a cadeira de prefeito. E sem soberba, sem ego, sei que sou muito pequeno comparado a outros, sei do meu tamanho, reconheço minha limitação. E é justamente por isso que na Edson não está aí, rodando na cidade dizendo, sou candidato a prefeito. Mas eu não fecho as portas, professor Arlindo, até porque eu não sou apegado ao mandato. Eu cumpro o meu mandato, digo sempre isso, eu cumpro o meu mandato. O meu mandato se encerra em 2024, em dezembro de 2024. A gente tem uma possível ida para a reeleição, a gente tem uma possível saída da política santarritense e a gente tem um possível voo maior, né? Então, existem três possibilidades. Eu não me furto de nenhuma delas, inclusive sair do mandato, não me furto de nenhuma delas. Digo sempre que eu estou disposto, disponível, apto, querendo fazer o que for melhor, mas tudo isso de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Volto a dizer uma coisa que eu falo diariamente, se necessário for. Se Deus disser assim, na Edson, saia da cadeira hoje de vereador, eu saio sem nenhum apego
ao cargo. Não por conta que é ruim, enfim, nada disso, mas porque, de fato, eu tento viver uma vida que Deus seja, de fato, o meu norte e o meu guia. Deu para entender um pouquinho, professor? A população é que vai fazer esse julgamento. Vereador, e você não sendo esse candidato, você deixa está dentro de uma possibilidade, mas não sendo esse candidato, quais são os requisitos que você vai colocar assim, ponto a ponto, para você apoiar um determinado candidato? E também tem a possibilidade de você não apoiar um candidato? Eu acho que essa possibilidade de não apoiar não existe. Eu acho que não. Acho que eu vou querer sim participar, até porque é importante para a gente fazer o próximo prefeito. Né? É importante demais para que o prefeito atual não faça um sucessor, não faça uma marionete e comande a cidade, e quando ele for novamente candidato, ele volte e, enfim, se instale de fato o reinado, o império, porque é o que falta, né? Ele fazer sucessor, voltar novamente, enfim, para que Panta seja o imperador de Santa Rita. A gente não tolera essa gestão também, professor, porque é muito autocrata, sabe? Não respeita a Câmara, não respeita os vereadores, de fato, tolhe os direitos dos vereadores, inclusive em votações. Obrigatoriamente você tem que votar o que o prefeito quer. Se você não vota, você, enfim, não faz parte dos planos do prefeito. Enfim. Então, assim, o nosso desejo é, de fato, fazer um sucessor, ou fazer um prefeito, não deixar que ele faça um sucessor. Nós temos aí alguns nomes sendo ventilados. Eu me agrado muito, e eu já conversei com ele, eu me agrado muito do que Nicola tem feito, do papel que Nicola tem feito em cobrar, em colocar o prefeito na parede, em denunciar. Eu acho que ele tem feito um papel opositor, sabe? Um papel de opositor, eu acredito que ele tenha cumprido. Eu, em 2020, já falava, deveria unir as oposições, deveria sair um grupo junto. Mas hoje eu entendo que por que não saiu e por que não vai sair também unido. Existe uma palavra na política que é ego. Existe essa palavra e eu acho que essa palavra é uma das que mais predominam na política. É muito sobre o ego humano. Então, assim, de fato, unir uma oposição não vai acontecer. Unir toda a oposição não vai acontecer. Mas eu, particularmente, vejo o nome da ex-vereadora Wanda como um nome excelente para a cidade, sabe? Eu vejo um nome como... Deixa eu me ver. Como os que aí estão. Pedrito, Juca, Major Neto, Tonho da Galinha, Edinaldo, enfim, alguns outros nomes que estão aí. Eu acredito que não tenha tanta força para chegar na cadeira de prefeito se não for de fato um bloco unido, sabe? E tem alguns que têm umas deficiências, acho que naturais, exemplo, é de fora, tem um processo, não anda na cidade, enfim, cada um tem um ponto que às vezes deixa o vereador, até mesmo a população, um pouco mais distante, sabe? Eu espero de fato, e eu acho que eu ouço muito isso também, eu acho que é um pensamento meu, que a gente está escasso de realmente candidatos que sejam bons, preparados. Eu falo até na Câmara, acredito que tenha candidato que saindo da Câmara seja uma ótima opção. Todavia, precisa de uma musculatura, precisa às vezes se desvencilhar do executivo, enfim. É um processo, acredito que tem tempo para ser trabalhado, seja um Célio Rufino da vida, seja um Jair, seja um Josivaldo, seja um outro personagem que não esteja aparecendo tão aí nos meios, mas acredito que tenha tempo para ser trabalhado o nome. Eu espero que, de fato, quem estiver bem na posição nas pesquisas, enfim, possa vencer o candidato do atual gestor da cidade. Vereador, o senhor é uma pessoa cristã, e o milagre é inerente aos apelos cristãos. Desta forma, elenque 2 milagres que o senhor espera acontecer aqui em Santa Rita. 2 milagres.
no geral de Santa Rita, né? Isso. Primeiro é que é um desejo, na verdade, mas acredito que seja um milagre também, que é a oposição conseguir fazer o maior número dos vereadores, sabe? Em um contexto onde o atual gestor vai precisar muito da Câmara ano que vem para para votar suas contas, para votar os erros, né, que aconteceram nessa gestão. Ele vai precisar de mais fazer uma Câmara, né, eleger alguns vereadores. E o meu desejo é que isso não aconteça, é que aconteça de fato, que sejam eleitos vereadores de fato escolhidos pelo povo, vereadores esses que queiram trabalhar para o povo, né? E eu vejo muito isso na oposição. Na situação, geralmente, é mais essa questão de apadrinhamento. Então, eu desejo que entre uma Câmara renovada. Eu tenho inúmeros aí, fiz inúmeros amigos jovens, né, que desejavam ser vereadores, foram candidatos, mas não obtiveram êxito. Espero que, de fato, nessa agora, eles possam vencer as eleições. A gente tem uma leva muito boa de jovens, e eu digo jovens porque a gente consegue pegar o pensamento desses candidatos mais antigos e também arejar com novas ideias. A gente Sim. consegue meio que fazer essa união, e por isso eu defendo muito, sabe, professor? Que alguns personagens aqui da cidade, jovens, possam entrar. Então, assim, eu desejo que esse milagre aconteça. Eu digo milagre porque eu sei o milagre que foi eu ser eleito para vereador na cidade de Santa Rita, sem comprar votos, sem prometer aquilo que eu não podia cumprir, sem ter padrinho político, enfim. Eu sei a dificuldade e o milagre que de fato foi, e eu desejo que isso aconteça também em uma possível reeleição minha e também de outros amigos e conhecidos que eu sei que não vão ter estrutura financeira para comprar voto, que não tem esse desejo também de comprar voto. Acredito aí, ainda continuo acreditando na política limpa e sei que alguns candidatos têm esse perfil, essa vontade. Então eu desejo que esse milagre aconteça, essa renovação na Câmara Municipal de Santa Rita em relação a entrar essa galera mais jovem e tal. E outro milagre é, de fato, e aí é um milagre mesmo, nós conseguimos fazer o gestor da cidade, né? A oposição vencer o atual gestor. Nós entendemos que é bastante difícil, não pelo fato da aprovação da população, não é por este fato, mas de fato porque financeiramente falando, a quem está com a máquina no poder, quem está gerindo os orçamentos, é muito fácil trazer pessoas para apoiar, trazer pessoas para votarem e, consequentemente, ser eleito dessa forma. É muito mais fácil. Mas acredito aí nesse milagre da oposição fazer a Câmara e também fazer o futuro prefeito da cidade. Vereador, mais uma vez eu quero lhe agradecer pela gentileza desse papo, de você expor aquilo que você pensa, o seu trabalho como legislador. Eu quero lhe agradecer demais e fique à vontade para deixar uma mensagem aqui para os santaritenses. Eu que agradeço, professor. Eu acredito que a gente nunca vai se furtar a dizer isso. É uma honra, é um prazer, de fato, ter esse espaço, porque nós podemos mostrar, né, o que nós temos tentado fazer, o que nós temos feito no nosso mandato. Eu digo sempre que eu estou disponível, sempre estou disponível, porque, de fato, todo dia na rua. Então, quem quiser que eu faça uma visita, que eu vá ver uma rua, enfim, qualquer coisa, eu estou à disposição. Só falar aí no Instagram, no nosso WhatsApp, que é totalmente liberado para que a gente possa ter, de fato, esse contato com a população. Eu fico muito feliz por este espaço, professor. Grato de verdade, porque nós podemos mostrar um pouquinho do nosso mandato, assim como também outros meios que nos convidam. Fico muito feliz. Enfim, eu digo sempre que uma das maiores dificuldades para quem está no mandato é essa questão de chegar até a população, né? E, por vezes, meios como este, do seu, de outros, enfim, facilitam demais. E eu parabenizo até as situadas que o senhor tem dado aí, inclusive em mim, mas a gente fica feliz porque pelo menos está sendo verdadeiro, né? Está falando a verdade, isso é muito importante. No mais, eu agradeço a atenção de quem esteve aí, e acredito que vai ficar salva a live, né? Sim, No YouTube também, se não me falha a memória, a gente
vai compartilhar. Espero que a população tenha visto o nosso trabalho, tenha acompanhado, e quem ainda não acompanha possa nos acompanhar. Nosso Instagram está à disposição, nosso WhatsApp, nosso gabinete, quando quiserem ir lá, quando o senhor quiser ir lá, vejo que o senhor vai muito na Câmara, quando quiser ir lá bater um papo, o nosso gabinete está à disposição. Enfim, basicamente é isso. Agradeço pelo espaço mais uma vez, espero que o senhor esteja analisando, que o senhor também seja esse crítico e na hora de votar, de, lembre de quem de fato está tentando prestar um serviço à cidade de Santa Rita. Agradeço e eu fiz questão de falar isso porque na nossa entrevista na campanha, eu lembro que eu pedi o seu voto. Isso é o do político. Obrigado, vereador. Valeu, professor. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Abraço, vereador. Igualmente.